Fala Expert, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula ou quarta parte da nossa série de vídeos do projeto da nossa bomba manual. E nessa aula nós vamos fazer o projeto do reservatório, né? Todas as considerações que a gente leva em conta para fazer esse projeto, né? Reservatório, então, é esse reservatório aqui. Ele é feito em basicamente um tubo de aço quadrado. Ele tem uma espessura de 2,5. As dimensões que mais se enquadraram aqui nesse projeto foram as dimensões de 120 por 120. Então, primeira coisa, né, quando a gente vai fazer esse projeto aqui, o que a gente tem que fazer? Achar um catálogo, achar um fornecedor que tem essas características de produto de tubo quadrado, aqui nesse caso, para fazer esse projeto. A gente não pode simplesmente chutar a medida aqui e jogar, né? Ah, eu acho que fica melhor 125. Aí chega lá na hora, né, da compra do material, de alguma coisa, e não tem esse material de 125, ou seja, tem 120. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é achar um catálogo de algum fornecedor, né? No caso, se você está fazendo um projeto dentro de uma empresa, você já tem alguns fornecedores próprios para esse tipo de material. Então você entraria em contato com esse fornecedor e pediria para ele as informações dos perfis que eles têm para te fornecer. Nesse caso, como a gente está fazendo um projeto tipo Make It Yourself, ou seja, pode ser fabricado em qualquer lugar do Brasil, nós vamos pegar padrões, né, que podem ser encontrados em qualquer lugar. Nesse caso, a gente vai achar aqui, ó, a gente vai utilizar esse fornecedor que eu achei na internet, é de São Paulo e Curitiba, aqui, pelo que eles aparentam aqui no site. E nós vamos fazer o perfil conforme essas dimensões, 120 por 120 por 2 milímetros. Ó. Não é uma medida assim fora de padrão, por exemplo. A gente já dá para ver que ele tem 110 por 110, 120 por 120, 130 por 130. Então vamos no 120 que já se enquadra bem no que a gente quer. E ele tem uma espessura de 2 milímetros. Nós vamos fazer esse aqui. Beleza, agora a gente tem duas formas de fazer esse reservatório. Ou a gente cria um perfil e utiliza como um perfil de soldagem, ou nós já fazemos ele diretamente. Já fazemos um extrude, um esboço, faz o extrude e já manda, faz os cortes e tudo mais que a gente tem que fazer ali. Eu gosto de fazer por perfil. Eu sempre salvo os perfis padrões. Quando eu precisar utilizar novamente, eu só vou ali no Solid e utilizo o perfil que eu já tenho feito. Como que faz isso? Vamos em peça. A gente vai aqui, ó, no plano frontal, vamos criar um esboço. E criamos aqui, ó, um perfil de 120. Eu coloco que essas duas referências são iguais, então é 120 por 120, é um quadrado. Coloco um raio aqui, ó, de mais ou menos uns 5 milímetros nessas pontas aqui. Pronto. Então, ok. E agora eu faço um offset para dentro, porque ele é 120 por 120 externo. 2 milímetros. Pronto. Basicamente isso aqui é o nosso perfil. Ó, daqui a gente já poderia extrudar e fazer ele? Poderia. Só que eu gosto de fazer dessa forma. Ó. Eu salvo os perfis. Quando é um perfil, né? Por exemplo, esse aqui é um perfil quadrado. Uma espécie de metalon de 120 por 120. Então eu gosto de salvar e ter esse aqui como padrão. Como que faz isso? Você vem aqui, ó, seleciona o esboço, arquivo, quer dizer, aqui, ó, salvar como. Você seleciona aqui, ó, libfitpart. Aí você vai aqui, ó. Eu sempre tenho uma pasta, por exemplo, SolidWorks, aqui, ó, perfis criado, perfis ArcelorMittal, por exemplo, perfil quadrado. Ó, daí eu tenho 120 por 120 por 2 ali, ó. É esse aqui que vocês vão colocar. Tem que ter essa sequência, porque lá, quando você for puxar esse perfil, eu já vou te mostrar aqui, ele tem que ter essa sequência, que é, por exemplo, uma pasta, por exemplo, perfis ArcelorMittal. Aí, que tipo de perfil? É o perfil oblongo, perfil quadrado. Aí dentro do perfil quadrado tem os tipos de perfil. Por exemplo, eu vou salvar aqui o nosso, ó, 120 por 120 por 2. Salvei. Pronto, ele já... Agora eu vou fechar esse aqui. Eu vou criar novamente aqui uma peça. Aqui agora eu vou fazer o reservatório. Ó. No plano direito, eu vou criar aqui uma linha. Uma linha aqui. Com o comprimento que eu quero o meu perfil. Selecionar ponto médio aqui, ó. Colocar bem no meio. E colocar ele com 400 milímetros. Pronto.
Agora eu venho aqui, ó, inserir, soldagem, componente estrutural. Ó, tá vendo a sequência? Ó, isso aqui são as pastas que está criado lá. Ó. Perfil ArcelorMittal, perfil quadrado, 120 por 120 por 2. Agora eu só clico aqui nesse grupo e seleciono o grupo que eu quero fazer o perfil. Ó. Ele já cria o perfil que a gente acabou de desenhar lá. Ó. Ó, externo aqui tem quantos? Ó? Um raio de 5 milímetros e interno conforme a gente tinha feito. E a espessura aqui, ó, é 2 milímetros. Exatamente isso aqui que a gente quer. Ó, pronto, está criado o nosso perfil. Nós poderíamos ter feito lá um extrude direto. Poderia. Só que eu gosto de ter essa biblioteca para quando eu precisar usar novamente e já ter aqui. Beleza, ó, temos aqui o nosso reservatório, só que ainda não acabou, né? O nosso reservatório lá ele tem algumas características. Ele tem um corte aqui, ele tem uma tampa e em cima aqui ele tem uma abertura para colocar os nossos dispositivos ali com roscas e tudo mais para prender a tampa, né? Então aqui, ó, nesse lado a gente vai fazer um corte, ó. Selecionei a face, vou fazer de volta. Selecionei a face, esboço. Aí eu vou selecionar aqui, aqui e vou subir para cá. Ó, assim que vai ser o nosso corte, ó, vai ser esse corte aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui em cima, saindo assim, ó. Porque isso aqui vai ser o que ele vai cortar. Eu vou colocar que ele tem aqui, ó, 30 graus, mais ou menos. Opa, coloquei 330. 30 graus de inclinação. E vou colocar aqui mais ou menos uns 30 milímetros. Porque aqui a gente vai fazer um furo e vamos colocar uma buchinha, onde essa buchinha ela vai ter uma rosca de meia polegada. Para ser colocado um bujão ali e fazer a retirada do líquido que tem aqui dentro, né? Do líquido lubrificante. Eu vou colocar umas medidas aqui, ó. Só para o perfil ficar totalmente definido, ele não ficar em movimento. Vou fazer um corte extrudado e vou colocar passante, porque tem que passar todo o meu modelo. Ó. Pronto. Olha só, eu fiz aquele acabamento na parte frontal ali, ó. Agora a gente tem que fazer aqui na parte superior uma abertura para colocar a tampa, né? Para fixar a tampa. Eu vou, primeira coisa aqui, ó, eu vou ocultar esse esboço aqui para não ficar me atrapalhando. E selecionando a face superior, vamos fazer um esboço. Vamos fazer aqui um retângulo partindo do centro aqui, ó, assim. Agora eu vou arrumar ele aqui e vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos, né? Quando a gente está fazendo o projeto pela primeira vez, a gente coloca umas medidas que pensamos ser ideal, né? E depois nós vemos se elas estão adequadas para o nosso modelo. Eu já sei aqui, ó, eu coloquei 12 milímetros, mas vamos ver se isso aqui vai ser adequado ainda. Vamos colocar aqui, ó, 320. Ó, 320 milímetros vai ser a abertura aqui, com 12 nas pontas. E vamos fazer aqui um corte. Seleciona o esboço que a gente fez, ó, e vamos em corte extrudado. Aí nós vamos colocar aqui até a superfície, até essa superfície de baixo aqui, ó. Por que que a gente faz assim? Porque se precisar mudar a espessura, alguma coisa desse componente aqui, né, qualquer alteração que a gente for fazer, esse corte ele vai seguir. Digamos que eu coloque aqui um corte estudado e utilizo ele cego ali, né? A opção cego e coloco 2 milímetros, exatamente o que tem aqui. E eu preciso fazer uma alteração, aumento essa espessura para 3 milímetros, ele não vai cortar totalmente. Aí você vai ter que ir lá, abrir o recurso de volta e colocar ele para 3 milímetros. Assim não, se tu mudar a espessura aqui, ele vai seguir e pronto. Porque ele está indo até a superfície de baixo. Então ele sempre vai ir até a superfície de baixo. Isso é interessante você sempre fazendo dessa forma, porque quando você faz um projeto, às vezes você tem que aumentar, diminuir, alterar a espessura, mudar para cá, mudar para lá. Então ele já vai seguindo os padrões, né, os cortes, as coisas. É uma forma de você fazer o projeto mais rápido. Agora fizemos a parte externa do nosso reservatório. Então, dando continuidade, agora a gente vai fazer as roscas superiores aqui. Para isso, a gente seleciona a face e vamos aqui, ó, assistente de furação. Vamos selecionar aqui a tarraxa reta, o padrão ISO, furo roscado e vamos colocar uma rosca M5 aqui. Você pode apertar aqui, ó, Ctrl 8, né, que é o padrão do Solid, eu sempre deixo aqui num atalho. E vamos colocar as roscas aqui, ó. Não seleciona nenhuma linha dessas aqui, ó. Sempre seleciona o centro aqui, ó. Aí aqui também e aqui.
Vamos colocar esse aqui no meio. Vamos fazer uma linha de centro nesse centro aqui, ó. No centro do furo, ó. Essas duas linhas aqui. E esses dois aqui, ó. Não, esses dois não. Esses aqui, nós vamos colocar eles verticais. Vertical. E esses aqui também são verticais. Ó. Esses de baixo aqui, eles são horizontais. Eles estão no mesmo plano horizontal. E aqui também horizontal. Ó. Esse aqui com esse aqui com esse aqui, nós vamos colocar horizontal também. Que ele vai ficar bem no meio do corte. Vou colocar esse aqui para cima e esse aqui para cá. Aqui, ó, não vale a pena colocar aqui no meio, porque fica ruim de prender. Fica ruim de parafusar depois, para tirar, quando tiver o suporte. Então, vamos colocar só dois nas laterais aqui, ó. Vamos colocar aqui uma medida de 105, mais ou menos. E vamos selecionar esses dois, e essa linha aqui, ó, central, e colocar ele simétrico, para ele ficar bem no centro do modelo, ó. Esses aqui já definiram, porque a gente já sabe, né, que ele tá aqui no centro e que ele é vertical com esses de cima, então eles têm 105. Ó, daí aqui a gente coloca as mesmas medidas, ó. Vamos colocar aqui de 165 e aqui daqui até aqui também 165. Ó, nós podemos colocar aqui, se a gente quiser, como eles vão ser sempre iguais, colocar daqui até aqui, coloca uma medida, aí você aperta igual e seleciona a de cima, ou seja, eu estou colocando uma equação aqui que esse de baixo ele vai ter sempre a mesma medida que esse de cima aqui. Então, quando a gente for alterar, por exemplo, se eu colocar aqui 170, o de baixo vai para 170 automaticamente. Ó, mais rápido para fazer as coisas. Ó, esse aqui ainda ele está azul, ó, ele está sem referência. Eu tenho que colocar que ele é ao centro desse aqui, ó. Então, todos estão pretos, todos estão definidos. Ó, dá até para colocar um pouquinho menos de 105 aqui, ó. 102, sei lá. Para ficar mais aqui nesse meio aqui, tá vendo? Ó, pronto, tá feito. Agora a gente vai em tipo aqui, ó, e altera só a profundidade. Aqui não dá para colocar passante, porque senão ele vai passar tudo aqui. Vamos colocar ele aqui até a superfície também. Que daí a gente seleciona a superfície de baixo aqui e ok. Ó, então ele sempre vai passar essa superfície. Vou editar aqui, ó, e vou colocar ele com chamada de rosca, beleza. Ó, para mim não está aparecendo então a representação de rosca, porque tem que vir aqui nesse olhinho, ó, e habilitar esse componente, exibir anotações de nível superior. Pronto, tá feito aqui, ó, a furação. A gente já pode definir tudo aqui no caso. Por exemplo, as tampas, né? Uma tampa aqui que vai ser soldada, outra tampa aqui que vai ser soldada e uma tampinha aqui também que vai ser soldada. Fazer esse bloco aqui, ó. A gente for ver, ele tem essa parte aqui, né? A gente pode fazer ele diretamente aqui. Por quê? Quando a gente for detalhar esse tanque aqui, esse reservatório, nós já colocamos o símbolo de soldagem e nós podemos, na própria peça aqui, fazer uma vista tipo explodida, só desses componentes que a gente vai montar aqui agora, para ficar mais fácil a visualização depois, quer ver? Ó? Vamos selecionar essa face aqui, essa face, vamos fazer um esboço, vamos selecionar essas faces aqui, ó. O certo seria um pouquinho a mais. Vamos colocar ele aqui offset. E vamos colocar 0,5 para dentro. Ou seja, ó, tá vendo? A nossa tampa ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar toda essa parte aqui sobrando? Sim, porque é mais fácil para ele fazer um fillet ali. Ou seja, você deixa um espaço onde ele pode fazer um fillet de 1,5 ali, mais ou menos. 1,5 por 2, na verdade, vai ficar. Ou nós podemos colocar ele aqui, ó, em 0, né? Que daí ele vai ser exatamente aqui e ele vai fazer um fillet 2 por 2. 2 embaixo com 2 em cima. Ó, quer ver, ó? Aí nós, para fazer esse ressalto, a gente não utiliza o recurso ressalto. A gente utiliza aqui a chapa metálica
flange, base, aba. E colocamos aqui, ó, que ele tem uma espessura de 2 milímetros e vamos inverter direção para fora, assim. Ó, vai ficar assim, né? Ó, quer ver? Eu vou fazer um esboço na parte direita aqui. Só para demonstrar por que eu fiz ele assim. Porque a solda, ela é assim, ó. Ela é assim e assim. Vai ser a solda. Então, a solda vai ser um fillet de 2 por 2, tá vendo? Aí ele vai preencher todo esse canto aqui, ó. Depois ele faz um acabamento e fica bem legal. Por isso que eu coloquei ela dessa forma, menor do que o externo aqui do nosso tubo, para representar que ele vai fazer uma solda aqui de fillet 2 por 2. Então agora aqui nessa face aqui nós vamos fazer também um esboço e vamos selecionar a mesma coisa esses cantos aqui e vamos colocar ele converter entidades agora. Não vamos utilizar o offset porque a gente vai fazer o mesmo tamanho, né? Ok. Opa. Seleciona aqui e faz o esboço. Já seleciona o flange aba direto, que ele já vai saber qual é o componente que ele vai utilizar. Selecionar aqui, ó, essas linhas. Converter entidades. Vamos voltar para Ctrl 8 para voltar aqui normal A. Vamos fechar ele aqui, ó. Saímos, mesma coisa, 2 milímetros, inverte direção para ser para fora. Aqui nessa face nós vamos fazer a mesma coisa, então seleciona a face e flange base aba e pronto. E vamos colocar ele aqui, ó. Dá uma virada assim para ficar mais fácil de tu pegar essas linhas aqui, ó. Essa linha, essa linha, essa linha. Vamos ver se ele não vai dar erro aqui, porque isso aqui ficou meio inclinado, né? Converter, ó, converteu, pronto. Aí faz a linha aqui, ó, contínua, aqui embaixo. Inverter. Ó. Duas chapinhas, né? Ou, né, também poderia ser aqui fazer uma dobra aqui nessa chapa e colocar ela direta. Pode ser também. Eu vou colocar assim que eu acho mais fácil. Daí ele faz duas chapinhas, né, retangulares aqui. E depois passa uma solda aqui no meio, talvez. E fique mais fácil para fazer. Ó, feito isso, eu vou tirar esse esboço aqui que eu não quero ficar vendo ele. Tá feito aqui. Daí ele vai fazer a solda e tudo mais. E aqui, ó, nós vamos fazer um furo nessa parte aqui, ó, de mais ou menos, né? A rosca de meia BSP que a gente vai colocar aqui, ela tem um diâmetro externo, né, de 20 milímetros, 20 e pouco mais ou menos. Então nós vamos colocar aqui 20 milímetros. Um furo, né? Que aqui vai ser só a parte que vai ser o furo. Colocar ele bem no centro aqui. Ó, a altura nós vamos colocar ele... Vamos colocar uma altura aqui mais ou menos de 15. Ou seja, dá para fazer uma bucha de 30 milímetros aqui, ó, que ela vai ficar bem na parte de baixo aqui. A gente já vai entender, ó. Quer ver, ó? Aí a gente pode utilizar aqui um corte estrudado mesmo. Eu vou colocar aqui até a superfície. Até essa superfície aqui, se a gente quiser mudar depois. Ó. Tá feito ali o corte, tá vendo? Aí agora aqui a gente vai fazer um esboço também. E vamos colocar aqui, ó, uma bucha aqui, ó. Vamos fazer uma bucha assim, de 30 milímetros, ó. Ela vai ficar até ali embaixo. Pronto. E nós vamos extrudar isso aqui. E vamos colocar aqui 15 milímetros. Fazer uma bucha com 15 milímetros de rosca. Tá legal. Só que detalhe, não coloca mesclar resultado, porque ele tem que ser um corpo externo, né? Que vai ser uma bucha que vai ser soldado aqui, então tem que ser externo. Agora aqui, ó, nós vamos fazer uma rosca para colocar o bujão. Então vamos em assistente de furação, seleciona a face.
Tá racha reta, vamos colocar ISO e furo roscado de cano reto. Ou seja, é o G de meia, ou seja, é o BSP de meia também, é conhecido. Vamos selecionar bem no meio aqui. E vamos colocar até a superfície também, até essa superfície aqui. Até essa superfície aqui, ó. Daí a rosca, vamos colocar 15 de rosca. Beleza, tá feito aqui a buchinha, ó. Ó, ela ficou um pouquinho menor aqui. Beleza. Aí depois ele faz uma solda aqui, né? E fica tudo legal. Ó. Aí até mesmo aqui, ó. Aqui a gente vai fazer também a mesma coisa. Vamos fazer um retângulo aqui, ó. Até embaixo. Vamos colocar uma altura aqui de 80 por 90. E vamos colocar ele bem no centro aqui. Só que 90 é muito, tem que ser uns 50, eu acho. Na verdade, esse aqui, ó, esse comprimento aqui, ele tem que ser basicamente o quê? O mesmo tamanho, vai ser o mesmo comprimento do diâmetro da nossa câmara de compressão que a gente já fez lá. Essa daqui, ó, ela tem um diâmetro de 42. Por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, no nosso reservatório, né, na nossa bomba feita já, que eu já fiz, ó, ele tem 42 aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Ó, ele vai ficar, é um separador aqui, tá vendo, ó? Então é bom a gente colocar uma distância que separe o mesmo diâmetro aqui, ó, para ficar bem no meio certinho. Então vamos colocar aqui, ó, se ele tem 42, vamos colocar 45. O 80 ali tá bom. Beleza. Vamos colocar agora, vamos selecionar esse esboço que a gente fez, o último. Vamos dar um ressalto também. Não coloca mesclar resultado para ele fazer uma peça separada. Vamos colocar aqui 1 polegada mais meia polegada. Dá 38.1. Então nós conseguimos aqui, ó, colocar com 36 para fazer um acabamento e tudo mais. Nessa face aqui nós vamos fazer um furo, né, para colocar os parafusos onde vai prender o nosso suporte. Então aqui nós vamos selecionar essa face e vamos assistente de furação. Vamos colocar aqui uma brocas de rosquear tamanho M12. Vamos colocar aqui um passante e vamos colocar esses dois aqui, ó. Ou seja, ele tem uma folga para um parafuso M12 aqui. Vamos colocar aqui 25. Não, 50. Vamos colocar uma linha de centro bem aqui, ó, no centro dessa peça. Vamos colocar que ele é simétrico. Simétrico, olha só. Clica com direito aqui, ó, selecionar ponto médio e aqui vertical, ó, tá bem no centro da peça. Pronto, fez ele, ó. Então se é um parafuso M12 tem que ter 13 aqui. Não, na verdade esse aqui ele é o brocas de rosquear, não, é o tamanhos de broca ou folga de parafuso. Folga de parafuso tem que ser, ó. Folga de parafuso M12. Ó, daí aqui vai ser 13.5 mais ou menos. Só que o mais padrão é colocar 13, 1 milímetro a mais. Vamos editar esse aqui. Normal e justo, vamos colocar justo. Quanto que ficou injusto? 13 milímetros. Ele é o mais usual. Ou seja, é um parafuso M12 e a gente coloca uma folga de 13 milímetros. Ó, pronto, está feita aqui a nossa peça. Ó. Tá feito o nosso reservatório. Ó. Depois a gente vai adequando um pouco mais aqui, melhorando alguns detalhes. Por exemplo, essa furação aqui, eu acho que a gente vai ter que puxar ela um pouquinho mais para cá. Ó. Ela está muito próxima. Vamos digitar aqui para 103. Ó, 103 já ficou mais adequado aqui no meio e tudo mais. Ó, beleza. E lembra que eu falei, na hora da fabricação a gente consegue... Isso aqui é uma peça, ele não é uma montagem. Mas aqui nós podemos tratar como uma montagem. Ó. Adicionar nova vista explodida. A gente pode selecionar isso aqui, ó, por exemplo, ó, e puxar ele para trás. Ó.
Esse aqui, ó, puxar ele para trás. Ó, esse aqui, puxar para frente. Esse aqui, puxar para frente. Esse aqui também, para frente. Assim, ó, botar um na frente do outro. Ó, ficou como se fosse uma montagem. Nós conseguimos detalhar isso dessa forma lá depois. Conseguimos detalhar peça por peça aqui, ó. Ah, isso aqui vai ser uma usinagem, né? Isso aqui vai ter que ser um bloco de aço de algum material específico lá, um 1020, 1045. E vai ter que ser feita a usinagem. Tem que saber a distância da furação, o diâmetro da furação, comprimento, largura e espessura, bem dizer, da peça, o volume que ela vai ter. E tem que detalhar isso separado. A gente consegue puxar peça por peça, mesmo estando aqui nessa única peça. É uma única peça que tem várias peças dentro, né? É basicamente uma montagem, só que é uma peça. O SolidWorks a gente está fazendo como uma peça. Recolher e pronto, ele volta aqui para o normal. Só que assim fica melhor porque a gente detalha aqui já a solda que vai ter. A gente detalha a solda aqui, a gente detalha a solda que vai ter aqui, né? As furações em cima, o corte, tudo a gente detalha nessa peça. Aí quando a gente for fazer a montagem, que vai ser esse reservatório com um monte de outras peças, a gente não precisa detalhar soldagem, nada, solda na montagem, porque isso não se faz, né? A gente detalha por peça, depois é só a montagem mesmo, é a união dos componentes. Um detalhe importante também, uma coisa legal de se fazer, de se pensar aqui, é que isso aqui é um reservatório. A gente precisa saber, digamos, o volume, né? E como isso aqui é chapa e tem um monte de detalhe, a gente pode fazer, tem uma forma de se fazer isso, que é assim, ó, você seleciona essa face e faz um converter entidades, ó, ele converte lá na parte interna, lá, tá vendo, ó? Ó, tá aqui as linhas, ó. Aí eu saio e faço um ressalto até essa superfície aqui, ó. Até essa superfície, né? Ok. Volto aqui e não coloco mesclar, não pode estar mesclar, ó. Tem que tirar esse mesclar se tiver. E lista de corte, isolar essa peça, olha só. A última que a gente fez, né? Então isso aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, em avaliar propriedades de massa, por exemplo, e a gente pode ver o volume aqui, ó. Ele está em 4, uma pancada de número aqui, a gente pode alterar. Ó, unidade de volúmetro, milímetros cúbicos, a gente pode colocar aqui, ó, em litros, digamos assim, ok. Ó, o volume desse reservatório, ele está em 4,86 litros, tá vendo? Isso é legal, a gente não precisa fazer cálculo aqui do volume, né, a gente não precisa fazer cálculo de nada aqui, né? Porque essa face está inclinada, é um triângulo, tem que diminuir do volume desse, que é um quadrado aqui extrudado e tudo mais. E fica bem mais fácil, bem mais prático, né? Quando você está fazendo um projeto. Sair do isolamento, daí você pode deletar isso aqui, que isso aqui a gente não vai utilizar. Beleza? Então, essa aula é isso, né? Fizemos agora o reservatório, né? Então a gente tem mais algumas peças para fazer e temos também os componentes que a gente tem que baixar dos fornecedores, da internet, de alguns sites específicos lá que a gente também vai fazer. Que são as conexões, a parte de válvula ali e tudo mais. Nós não vamos modelar isso, a gente não modela, a gente baixa do fornecedor. Beleza? E também lembrando, se você quer se tornar um profissional mesmo de projetos, você quer conhecer do básico até o avançado, de como é feito um projeto, como que funciona um projeto dentro das indústrias mesmo, né? Para você se tornar um projetista mecânico, conheça o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico em SolidWorks, que lá você vai ter o suporte direto com a gente também, vai ter o certificado de conclusão e vai ter um treinamento bem completo e amplo para várias áreas de atuação. Beleza? Tudo com exemplos reais que já foram feitos nas indústrias e tudo mais. Então, o link está aqui na descrição. É só você clicar ali e conferir. Qualquer dúvida, a gente tem o suporte no próprio site. E até a próxima aula. Valeu!